noite, meus irmãos. Como sempre, a gente faz uma prece inicial. Amigo Jesus, aqui estamos, te buscando teus ensinamentos. Sê conosco nesse instante, que possamos nos harmonizar, nos fortalecer, que possamos gravar tudo aquilo que for dito na nossa memória, que possamos fazer uma reflexão sobre nós, a nossa vida, Jesus. Acalma nossas dores, as nossas dificuldades, Jesus. Ampara nosso colega Sandro na sua exposição, sendo intuído, inspirado. Ajuda-nos, Jesus. Nos ampara e nos dá o lenitivo, a calma e a tranquilidade. Nesses momentos que são tão únicos e tão importantes em nossas vidas. E assim, Jesus, mestre amigo, damos por iniciado a exposição e as tarefas desta noite. Que assim seja. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, vibrarmos em uníssono, em um só pensamento, em um só desejo, que é o de estarmos e permanecermos conectados com as mentes superiores, nossos anjos de guarda, espíritos responsáveis pela elaboração das atividades desta instituição, Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que temos a convicção ser um ponto de luz da vontade de Deus na Terra, bem como espíritos guias responsáveis por nos direcionar nas diversas atividades às quais nos vinculamos na nossa vida material, sejam elas atividades profissionais, atividades voluntárias que nos vinculamos, atividades doutrinárias, enfim. Toda atividade vinculada ao bem tem por detrás dela a condução de espíritos nobres. E é nosso dever buscarmos a conexão com eles e, mais do que isso, mais do que esta conexão momentânea nas atividades às quais somos convidados a experienciar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, para que assim possamos permitir que os bons espíritos nos guiem. Gostaria também de fazer um agradecimento à direção da Sociedade Espírita Paulo de Tarso por esta edição que agora é disponível para nós expositores, que tem uma letra garrafal, uma letra gigantesca, porque passados aí dos 40 anos, nós vamos perdendo um pouco de qualidade na visão, e muito embora os óculos estejam atualizados, algumas vezes nos deparamos com livros em algumas casas que a letra é quase daquelas bibliazinhas de bolso e fica muito difícil. Parabéns, então, a quem teve esta brilhante ideia de disponibilizar para nós, expositores, essa edição com letras maiores. Fomos convidados a falar, na noite de hoje, acerca do 8º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental para aqueles de nós que nos dizemos espíritas. Mais do que isso, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, é de profunda relevância que aqueles de nós que não sejamos apenas curiosos, mas que pretendamos ser neófitos, estudantes da doutrina espírita, conheçamos a base da doutrina espírita, conheçamos de onde e como surgiu a doutrina espírita, conheçamos através de quais obras a doutrina espírita se alicerçou e a partir disso passou a construir esse gigantesco castelo de informações que, quando conhecidas, mas mais do que conhecidas,
quando compreendidas pela criatura humana e, mais do que compreendidas, quando vivenciadas pela criatura humana, têm a oportunidade de propiciar aquele que conhece, compreende e executa a libertação de um estado de consciência que vige em a humanidade, inclusive na atualidade, em contrariedade com o que muitas vezes dissemos, que a criatura humana tem avançado pouquinho, e quando vemos a fala dos espíritos superiores que nos dão conta de pontuar a condição da criatura humana odierna, a condição da criatura humana na atualidade, são unânimes em nos dizer que a massa humana que encarna, desencarna, reencarna na Terra e vem neste transcurso de milênios, habitando o planeta azul que nós chamamos, ela muito pouco ou em nada, do ponto de vista moral, avançou. E os Espíritos nos dizem isso porque aquilo que trazemos no nosso coração, muito embora possa ser apresentado, travestido por uma roupagem nova, continuam sendo os mesmos anseios, inquietações, desvarios, viciações de milênios. E muito embora tenhamos avançado do ponto de vista da tecnologia, do intelecto, do conhecimento daquilo o que nos é capaz de amenizar as angústias ou facilitar as nossas vidas, do ponto de vista moral, a criatura humana, em sua grande maioria, permanece estacionária. E quando compreendemos a função da doutrina espírita, por que a doutrina espírita se apresenta à humanidade no ano de 1857, como sendo conforme a conceituação que Allan Kardec dá a ela em O Livro dos Espíritos, na sua introdução, sendo a ciência que estuda o espírito, a sua origem, destino, natureza e relações deste com o mundo material. E os espíritos vão dizer a Allan Kardec que o espírito, este objeto de análise da doutrina espírita, nada mais é do que as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Portanto, a doutrina espírita é a ciência que estuda o homem, a sua origem, natureza, destino e relações deste, a criatura humana, com o mundo material, com o mundo a qual nós estamos inseridos. Mas a doutrina espírita, ela não é só esta ciência que procura estudar, compreender a criatura humana. Ela é uma ciência com um caráter filosófico de consequências religiosas. Por isso que chamamos a atenção quando falamos de que se trata a doutrina espírita, porque, em primeira instância, ao contrário do que a maioria das criaturas que não conhecem a doutrina espírita pensam, a doutrina espírita não é uma religião. Ela tornar-se-á uma religião pelas suas consequências, conforme pontua Allan Kardec, o codificador. Porque, em sendo essa ciência que estuda o homem, de caráter filosófico, alicerça a sua filosofia no ensino ou nas propostas apresentadas por Jesus. Propostas essas que, em sua grande maioria, não apresentavam nenhuma novidade à humanidade da época. Mas que, quando compreendida além da letra,
quando vivenciada além dos formulismos, quando vivenciada além das aparências religiosas e sociais, é capaz de então imprimir na criatura humana uma transformação. E esta transformação é que dá então, segundo pontua Allan Kardec, a doutrina espírita este aspecto religioso, porque ele vai dizer, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, que empreende para domar as suas más inclinações. Mas a filosofia espírita, estando centrada neste homem em comum, ou no que ele traz de ensino, no que ele relembra de ensino, daquilo que ele apresenta de novo, porque ele também apresenta novidades para o pensamento religioso, social, político da sua época. Por exemplo, quando diz: lembrais o que foi dito, amai os vossos irmãos e odiai os vossos inimigos. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, queiram bem aqueles que vos querem mal. Então Jesus vem desfazer um conceito que não estava posto em nenhum dos artigos da lei hebraica, mas que por convenção tornou-se natural e popular, e por conta da ciosidade da raça, por conta da ciosidade religiosa, foi sendo tomado como verdade. Então, Allan Kardec, quando estabelece muito bem o de que se trata a doutrina espírita, precisa então apresentar às criaturas que abraçam o espiritismo como sendo esta ciência, ou seja, ciência como sendo a busca do conhecimento, tornar-se alguém que conhece e por conhecer torna-se consciente. Não a ciência como as academias adotam hoje, porque nenhuma ciência é capaz de assambarcar o espiritismo, mas o espiritismo assambarca todas as ciências, porque ele estuda o homem, repetimos, na sua origem, na sua natureza, no seu destino e nas relações da criatura com o ambiente a qual ela está inserida. Então, quaisquer ciências que venhamos a estudar, nós estaremos equivocados se pretendermos estudar o espiritismo à luz de qualquer ciência. Agora, quando estudamos qualquer ciência à luz do espiritismo, as coisas vão se tornando mais claras. Porque nós vamos encontrar um senso lógico naquilo o que as ciências dizem e que o espiritismo muitas vezes antecipou. Então é preciso, meus irmãos, quando nós compreendemos esta dinâmica da doutrina espírita, entender por que Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, sendo a doutrina espírita a doutrina dos espíritos e a sua filosofia estando calcada no ensino de Jesus, o que fica muito claro a partir da questão 625 de O Evangelho de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Qual a criatura mais perfeita, aquela que nenhuma pode se comparar, que possa servir para a humanidade de guia, condutor, de bússola, de mapa, mas que conduza, obviamente, de maneira segura. Porque um guia, ele precisa conduzir de maneira segura aqueles que são os seus guiados.
Então, se você fizer uma viagem e for conhecer um ponto turístico de difícil acesso, você precisa de um guia. O guia tem que ter o conhecimento, tem que ter os equipamentos, tem que saber quais são os perigos, tem que saber quais são as soluções para os perigos, para que então você possa se sentir seguro. Guia e modelo. E sempre repetimos a mesma comparação. Na indústria, o modelo é a peça perfeita pelo qual todas as demais obrigatoriamente precisam se assemelhar. Então, se você for compor esta lousa, é feito um protótipo. A partir do protótipo vê-se alguma adequação, a partir do projeto, obviamente, da engenharia, e a partir deste protótipo, então, você desmonta. Você tira as cantoneiras, os parafusos e a própria lousa, e se você for compor 1 milhão de lousas, todas as cantoneiras precisam estarem iguais à do modelo, obrigatoriamente, senão não passa no setor de qualidade. Isso é um modelo. É a peça perfeita pelo qual todas as demais obrigatoriamente precisam assemelhar-se. E a resposta dos Espíritos para essa questão é direta. Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade, tipo mais perfeito, nos oferecido para nos servir de guia e modelo. Por isso, então, Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho, a boa nova, as boas notícias trazidas por Jesus, à luz da doutrina espírita. E nessa obra, ele vai debater questões que alicerçam o pensamento espírita e questões de fundo moral apresentadas por Jesus, explicadas pela doutrina espírita, pelo próprio codificador e por espíritos que se manifestam em diversas partes do mundo e vão trazer mensagens que ampliam e explicam aquilo o que Jesus quisera dizer. Então, no capítulo 8º desta obra, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esta afirmação feita por Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6º, lá no Sermão do Monte. A maior palestra que alguém teve a oportunidade de fazer. O Sermão do Monte é, até hoje, a maior exposição e apresentação de conceitos morais reunidos em um único lugar que tem por objetivo oferecer à criatura humana um norte, um roteiro de vida seguro para que esta criatura humana possa tornar-se feliz, venturosa, plena, perfeita, como perfeito é o Pai Celestial, conforme disse Jesus, ou bem-aventurado. O termo bem-aventurado significa perfeito, feliz, porque é o mesmo termo usado no Novo Testamento para apresentar alguns mensageiros de Deus que se apresentaram àquelas criaturas da primeira hora da construção do pensamento judaico e que se apresentavam como mensageiros. E que mais tarde, pela Igreja Católica Apostólica Romana, foram chamados de anjos. Eram criaturas bem-aventuradas, criaturas felizes, perfeitas. Então, quando Jesus abre o Sermão do Monte, cantando as bem-aventuranças, é interessante que, certa feita, estudando o Sermão do Monte, me veio uma intuição, e as poucas vezes que conseguimos captar alguma intuição, vamos atrás da dissecação dela, porque a intuição, para aqueles de nós que estudamos a mediunidade, ela funciona da seguinte forma: a intuição é uma ideia
que você desconhecia, portanto que você não estudou, que você não leu, que você não ouviu, e que lhe vem como um símbolo. E a partir daquele símbolo você precisa então estudar aquilo, dissecar aquilo. Você precisa embasar aquilo. Então, quando Albert Einstein recebeu a intuição da teoria da relatividade, a teoria da relatividade restrita, aquilo lhe veio como uma ideia, como um símbolo que precisaria depois ser levado à comprovação. E durante alguns anos ele passa a trabalhar para comprovar aquilo. Então, nesta vez, lia o Sermão do Monte e me veio esta intuição, que Jesus começou o Sermão do Monte pela conclusão. Ele primeiro apresenta a estrutura ideal da criatura. Então, quando ele diz bem-aventurados os que, ele está dizendo felizes os que, perfeitos são os que. E aí ele vai dizer, os que fazem isso, os que fazem aquilo, os que se portam dessa maneira, os que sofrem perseguição por amor à justiça, os que são injuriados por amor a mim, a Jesus, à ideia divina, os que sofrem, e ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí, meus irmãos, nós, quando lemos isso, pensamos, então se eu for uma criatura pura de coração, eu verei a Deus. Verás. Mas, em que sentido nós estamos interpretando o verbo ver? Porque se nós pensarmos que veremos a Deus do ponto de vista material, enxergaremos a Deus, então já estamos com uma análise equivocada. Porque não se pode ver o que não existe. E é uma afirmação que fazemos. Deus, em verdade, não existe, porque tudo aquilo que existe prescinde de criação, prescinde de existência, de princípio, e a partir deste princípio algum desenvolvimento para então uma solução de continuidade com uma fatalidade, um fim, um fenecimento, ou então, como os espíritos, uma imortalidade. Mas houve uma criação. Portanto, nós existimos porque estamos circunscritos a uma criação e temos uma limitação, ou melhor, temos duas limitações. Uma limitação temporal e uma limitação espacial. E os Espíritos vêm nos dizer que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então os Espíritos, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, já tiram o aspecto antropomorfo de Deus, ou o aspecto de existência de Deus. Portanto, é impossível se ver a Deus porque Deus não existe. Deus é. E tudo aquilo que é do ponto de vista da eternidade. Não há temporalidade e não há espacialidade. Deus é. E tudo aquilo que existe, existe em Deus. Existe na ideia da criação. É por isso que Leon Denis vai dar o título a uma obra magnífica onde ele trata da divindade de O Grande Enigma. Deus é o grande enigma. Luciano dos Anjos, segundo Divaldo Franco, O Profeta Incompreendido, tem um livro que ele dá o título Deus é o absurdo. Deus é o absurdo da incompreensão humana. Deus é o absurdo da incompreensão daquelas criaturas que incompreendem a si próprios. E por isso não vemos a Deus. Agora, quando compreendemos que Deus é
a lei que rege tudo, que Deus é a ideia que concebe tudo e que dá sentido a tudo, que dá vida a tudo, que Deus é, conforme dizem os Espíritos, repetimos, a inteligência suprema do universo, nós vamos então compreendendo que precisamos nos submeter a esta inteligência para que então possamos, neste sentido, nesta figuração apresentada por Jesus, ver a Deus. Ver a Deus nos nossos semelhantes, ver a Deus nas nossas ações, ver a Deus nos nossos pensamentos, e para isso precisamos desta pureza de coração que Jesus assinala, que aqueles que a possuem veem a Deus. E Allan Kardec vai trabalhar esta ideia da pureza, também colocando um outro texto onde Jesus diz que para se conhecer a Deus, ou para se conhecer o reino dos céus, é preciso fazer-se igual a uma criança. Jesus diz: aqueles que não se fizerem iguais a estas crianças não verão o reino dos céus, dando a ideia de que é preciso desta certa maleabilidade que a criança permite-se ter para ser educada, e ao ser educada por poder ir corrigindo as rotas, as arestas daquilo que traz em si, para que então possa, ao ser bem direcionada por aqueles que a tutelam, então serem este exemplo de simplicidade e de doçura. Mas Allan Kardec vai um pouquinho mais adiante trazer uma outra fala de Jesus, onde Jesus diz que não é preciso cometer o adultério para ser um adúltero. Não é preciso cometer o ato em si. Jesus diz: aqueles que já pensaram cometeram adultério. O adultério no sentido de adulteração da lei, no sentido de transgressão da lei, porque pode ser o adultério como a traição de um cônjuge para o outro, mas pode ser a adulteração da lei. Viver em contrariedade à lei. Então Jesus está dizendo: aquele que pensou no pecado, conforme a Igreja Católica pontua, aquele que pensou na transgressão, ele já a cometeu. Porque se não cometeu de fato, tendo a ação, ao pensar naquilo, já demonstra o que traz íncito em si. E quando nós compreendemos, estudando a doutrina espírita, por exemplo, que os nossos pensamentos interferem em tudo aquilo que somos, na estrutura que carregamos conosco, nós vamos compreender por que esta fala do Cristo Jesus é verdadeira. Dizem-nos os espíritos que o perispírito, ou o laço que une o corpo físico ao espírito que somos, o corpo físico que temos ao espírito que somos, ele é composto de fluido cósmico universal transformado, fluido vital. Quando nós estudamos, ou a partir, de novo, citaremos Albert Einstein, da teoria da relatividade, que nos diz que matéria e energia são a mesma coisa, nós então podemos compreender o de que se trata esse perispírito. Energia, matéria quintessenciada, matéria em um outro estado. E quando nós pensamos, e aí pegamos o que os espíritos nos dizem, que o perispírito é maleável, é flexível, e que a criatura pode moldar o perispírito através de duas coisas: o pensamento e a vontade. Então, quando nós pensamos, nós estamos modelando, moldando o nosso perispírito.
estamos imprimindo nele aquilo que o nosso pensamento, através da nossa vontade, está nos solicitando. Mas também a física nos determina que quando nós pensamos, o nosso pensamento, ele é emitido. Ele não fica restrito ao cérebro que pensa. Através dos impulsos neurais, cria-se um sistema eletrônico que faz com que estas descargas elétricas aconteçam no nosso cérebro, mas que elas sejam expelidas pelo nosso perispírito. Acontece uma interação primeiro conosco e depois este pensamento que foi emitido, ele vai. E este pensamento carrega as formas e carrega as energias salutares ou deletérias do pensamento que foi emitido. Então, meus irmãos, o pensamento é algo material, porque se energia e matéria são a mesma coisa, é só transformar o estado que torna-se matéria. Então, por isso que Jesus diz, aquele que pensou já cometeu adultério, porque criou algo. Então, a pureza de coração, ela nos convida a olharmos aquilo que temos dentro de nós, para que possamos, conhecendo o que há dentro de nós, trabalharmos isso. Aquilo que trouxermos de aspectos positivos, que possamos potencializar aquilo que nós identificarmos como viciações. E, meus irmãos, observemos com seriedade aquilo que trazemos dentro de nós, para que, em observando essas tendências viciosas, observando essas mágoas, essas nódoas espirituais, esses ressentimentos, nós possamos trabalhar em sentido positivo para transformar o que está dentro de nós. Porque só uma criatura pura consegue ver a Deus, nos seus irmãos, nos seus semelhantes, não julgando, tornando-se indulgente, para que então não necessite mais perdoar, porque sequer se ofende com quaisquer ações cuja consequência possa ferir a nossa sensibilidade, a nossa suscetibilidade, o nosso ego. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos muita paz.